Bom, gente, então nós estamos falando deste capítulo em que a irmã Dufour está falando mais uma vez sobre condições psicológicas das questões mais diversas, sobre quando o orgulho, o egoísmo, o ego extrapola. É justamente são condições muito comuns no grupo humano. Então, mais uma vez, ela está falando vários pontos, várias condições que todos nós já tivemos, vamos ter ou poderemos ter. São vários desses itens. Não é exclusivo de alguém que tem arrogância. Então, repito, nós comentamos na última vez, estou comentando e vamos comentar neste. Todos esses itens podem fazer parte do nosso comportamento. Ou já fez, ou está fazendo, ou podemos ter. Todos nós teremos, infelizmente, uma vulnerabilidade para todos eles, dependendo do contexto, da situação de estresse, das pressões psicológicas que nós podemos receber ao longo da nossa vida. O conjunto dele, com certeza, é extremamente disfuncional, somente no que ela relata da arrogância, em que a pessoa realmente ela extrapola o seu ego, extrapola o seu orgulho, em que ela realmente turva a sua consciência, em que ela faz isso, como já dissemos, principalmente por uma condição para se blindar de críticas, para compensar as suas inferioridades, para compensar justamente as suas inseguranças em diversas áreas. A pessoa ela parte, ela toma esse comportamento. Como eu disse, é o nosso cérebro, nossa mente. Existem vários mecanismos que nós nem desconhecemos, mas que o cérebro e a mente se utiliza para tentar preservar a nossa importância no grupo, a nossa sobrevivência, de alguma forma. Então ele está falando de algumas coisas que caracterizam essa conduta, mas que eu repito, pode ser de cada um de nós em muitas das situações. E o item 19, ela fala que uma das características da pessoa com esta conduta é sentir que somos especiais pelo bem que fazemos. Todos nós queremos ser especiais. Isso é nato da criatura humana. Já falei mais uma vez e falo, repito, de que o ser humano, ele é hipersocial, o nosso cérebro é hipersociável, e nós temos a necessidade de pertencimento. E uma das formas de coesão social, de coesão de grupo, é nos sentirmos especiais dentro deste grupo, porque a gente passa a ter mais coesão, mais significado dentro deste grupo. Então, até certo ponto, o que nós chamamos de sentir especial, ele faz parte, ele é nato da criatura humana, uma questão de sobrevivência. Mais uma vez aqui estamos falando de condições disfuncionais, em que a pessoa tem uma necessidade, nós já falamos disso, constantemente, de ser especial. A gente tem uma necessidade de validação constante dos outros, seja na família, seja no ambiente de trabalho, seja no ambiente religioso. A gente precisa do aplauso, a gente precisa do reconhecimento, a gente precisa que alguém realmente valide tudo que a gente. Isso não é o melhor caminho, porque cria uma coisa chamada dependência emocional. Lembra que eu falei sobre isso? Tudo que a gente quer fazer, a gente precisa da dependência alheia para que essas pessoas decidam por nós. Eu já citei outras vezes que todas as nossas decisões são influenciadas não somente por aquilo que nós pretendemos escolher, mas pela opinião que os outros têm da nossa escolha. Isso é muito forte, isso é muito inconsciente, principalmente das pessoas mais próximas. Toda tomada de decisão que eu tenho, ou que qualquer pessoa tem, sempre vai levar em conta o que as pessoas acham daquela sua tomada de decisão. Isso é mais forte nos ambientes religiosos, familiares, no meio dos grupos de amigos mais íntimos. Então você vê como a gente tem a necessidade de ser especial para essas pessoas. E queremos ser. Mas essa questão de constantemente querer ser especial, ela acaba nos afastando do comportamento natural, saudável e até espiritual. Porque, de fato, até certo ponto, isso faz bem, mas é uma coisa que é disfuncional. Ela extrapola o bom senso e a saúde, o comportamento saudável, querer ser especial. O budismo fala uma coisa que o espiritismo também está de acordo. Eu lembro que o Chico falava que todos nós somos dispensáveis. E o budismo fala uma coisa muito interessante, que ele fala uma mesma coisa que o espiritismo fala, que ninguém é especial. O budismo fala isso, você não é especial.
E isso é libertador. Então, o nosso ego, gente, ele gosta de ser realmente único. Nós gostamos de ser diferente. "Ah, ninguém me entende, ninguém me compreende". A gente gosta, o nosso ego, de certa forma, gosta disso, para sentir especial. Então, essa questão de ser especial, o budismo fala que quando a gente tenha este pensamento: "Eu não sou especial", isso é libertador para nós, porque a gente passa a não ter mais apego e obrigação de se sujeitar constantemente às opiniões do grupo, aos modelos de um grupo. Estou falando, o grupo é família, tá, gente? As pessoas mais íntimas estão te influenciando, querendo muitas vezes dizer o que você deve fazer, escolher, opinar, falar, vestir e assim por diante. É o filho, a mãe, o pai, o irmão, a esposa, o marido. Isso influencia tremendamente e aqui você acaba fazendo coisas que de fato você não quer. Não tem significado para você aquilo que muitas vezes as pessoas parecem estar decidindo por você. Então essa questão de ser especial, de deixar de ser especial é libertador. Porque quando a gente quer ser especial, a gente passa a ter uma ilusão de que a gente é diferente dos outros. Sempre. "Pô, Carlos, mas a gente é realmente um mundo à parte". Mas existe uma necessidade de comparação. Toda vez que a gente quer ser especial, você acaba se comparando, ainda mais nas redes sociais, com a cultura da comparação. Isso evoca em nós a sensação de comparação, de orgulho e etc. Isso exala, isso inflama em nós isso, que é uma necessidade de sempre ser especial. Especial em quê? Eu quero ser um pai especial, quero ser uma mãe especial, um filho especial, marido especial, profissional especial, um cristão especial. Quer dizer, você que está sempre querendo ser diferente do outro. E quando existe essa necessidade de sempre ser especial, você está sufocando em você a naturalidade, o ordinário, o comum, o natural, e você se afasta da sua humanidade. E é uma das questões que o espiritismo e o budismo nos fala. Você não é especial. Você é filho de Deus. Você faz parte da identidade cósmica. Lembra que nós estudamos isso na Irmãos do Fogo? Para você que está nos acompanhando, se quiser, volte a alguns capítulos. A identidade cósmica, quando nós temos a sensação de que fazemos parte de um todo. Isso parece muito poético, religioso, espiritual, mas do ponto de vista físico, científico, é verdade. O mesmo átomo que formou um ser lá atrás está te formando. O mesmo átomo que moveu justamente um ser pode estar no alimento que você ingeriu hoje. Isso parece absurdo, mas é a parte do universo. Nós fazemos parte de um todo. Isso é físico, isso é quântico, isso é químico. Então, realmente, do ponto de vista tanto físico quanto espiritual, nós pertencemos a um todo. E quando a gente tem muita necessidade de querer ser especial, a gente se desconecta desse todo. A gente passa justamente a desconectar das pessoas, dos ideais, do comum, do ordinário, e a gente passa a querer constantemente ser especial. Quando a gente quer sempre ser especial, a gente afasta de produzir prazer nas coisas mais simples do dia a dia. A gente passa a negligenciar as coisas do cotidiano e fica muito difícil encontrar prazer nisso, quando a gente sempre quer ser especial. O budismo fala uma coisa linda, é poético, mas é muito bonito. Ele fala que quando uma flor floresce, ela não pergunta se ela é melhor do que as outras ou se ela é mais perfumada do que as outras. Ela simplesmente floresce. O budismo fala que o vento, ele sopra sem escolher quem tocar. O que ele quer dizer com isso, o budismo? É justamente esse aspecto de que ninguém é especial. Como diz o Emmanuel através de Chico Xavier, faça o que te compete fazer da melhor forma possível. Ele não pede para ser especial, ele não fala isso. O espírito de Emmanuel, o guia do Chico Xavier, ele fala: faça aquilo que te compete da melhor forma possível. Como a flor que nasce. Ela nasceu naquele lugar, vai exalar o perfume, vai exalar a beleza dela, mas não se compara, não se pergunta, apenas faça. Então, é um dos aspectos mais lindos do budismo e da doutrina espírita, da doutrina cristã, falando que nós temos essa competência no local que nós fomos plantados e devemos florescer da melhor forma possível. Por isso que a vida, isso o budismo fala sobre isso e o espiritismo também, a vida não pede para nós merecimento, ela pede presença, continuidade, constância. E vamos errar, erramos, vamos errar ainda, por uma condição humana, existencial e evolutiva.
Nós não somos espíritos prontos, não somos seres prontos. Isso é um efeito colateral negativo das religiões, em que muitas vezes tentam nos enquadrar num comportamento perfeccionista, de que como se nós fôssemos seres já divinos ou angelicais. Eu já citei essa frase, eu gosto muito dela, do grande missionário espírita chamado Inácio Ferreira, através da mediunidade de Carlos Bacelli, em que ele fala sempre isso: vamos preocupar antes de ser humano, antes de preocuparmos em sermos anjos. Então a gente precisa primeiro preocupar, tratar, viver esse processo de humanidade, para depois a gente se preocupar com algo que está há milhões de anos na nossa frente, uma fase espiritual que chama angelitude. Então veja bem, gente, a perfeição está na nossa mente, na nossa concepção. Se existe um ser perfeito, é Deus. A gente não pode. Fora isso, é algo em construção, algo que está em harmonia. E quando voltamos justamente, eh, quando voltamos o peso para isso ser especial, a gente quando consegue se livrar disso, a gente solta essa ansiedade de querer sempre ser perfeito. Então essa é uma libertação, gente, de deixarmos de ser especial. A gente usa essa palavra de forma muito carinhosa com as pessoas que a gente ama, é verdade. Você é muito especial, meu filho é especial, minha esposa, meu marido, a pessoa, isso é muito bacana. Mas temos que tomar cuidado, viu? Porque quando a gente chama uma pessoa de especial, a gente está colocando um peso nela de perfeição. Um cuidado, uma conotação, somente entre as pessoas, os solteiros. Ah, eu quero encontrar uma pessoa especial. Você está querendo dizer que quer encontrar uma pessoa perfeita, que se encaixe nos seus padrões, se encaixe justamente nas suas expectativas. Então, o especial é muito gostoso, né? É muito bonito a gente chamar as pessoas de especiais, né? É lógico, é muito gostoso isso. Mas cuidado que ela pode ter essa conotação de perfeição. Então, gente, ser comum é fracasso. É libertação, como diz o espiritismo, diz o budismo. E, justamente, qual é o problema dessa necessidade excessiva de sentir sempre especial, especial? É, como eu disse, gente, uma dependência emocional muito grande, em que a gente quer sempre ser destacar. Eu preciso ser o melhor pai, eu preciso ser uma melhor mãe. Isso é querer ser especial e perfeito. Eu preciso ser o melhor cristão, eu preciso ser o melhor profissional, eu preciso ser o melhor. Então está sempre comparando. Então, assim, é aquilo que o espiritismo fala, fazer o seu trajeto da melhor forma possível, focar naquilo, esteja presente na sua própria vida. E quando a gente tende a ser muito singular, buscar muito ser especial, a gente acaba justamente, se desconectando da nossa própria vida. Como eu disse, desconectando das coisas mais simples do dia a dia. É a dificuldade de aceitar nossas falhas e limitações, gente. Quanto mais a gente quer ser especial e singular, eu sou diferente, a gente mais tem dificuldade de aceitar falhas e limitações nossas. E muita dificuldade de estabelecer conexão com as outras pessoas. E aí vai a comparação social e assim por diante. Então, mais do que nunca, somos sim especiais para Deus, mas somos comuns no universo, fazemos parte deste todo. Isso é extremamente libertador. Depois ela coloca outro ponto, o item 20. Supor que temos a capacidade de dizer o que é certo e errado para os outros. Quem aqui não faz isso? Não fez e ainda vai fazer. Olha, gente, isso aí é realmente os nossos vieses cognitivos. A gente tem, como eu disse, o cérebro quer resolver problemas rápidos. Então, realmente, se você contar o seu problema agora para mim, eu vou resolver em 5 minutos. Porque eu vou ter uma visão estreita, curta, rápida para resolver. Nosso cérebro é assim, ele quer resolver rápido. Você faz isso, faz aquilo e faz isso. Eu resolvo o seu problema em 5 minutos. Mas não vai resolver assim, dessa forma. Ângela? Levando em consideração que todas as pessoas querem respostas. Então, né, aí a gente fica tentado a dar respostas, né, porque as pessoas estão sedentas de respostas certeiras. "Fala para mim o que que eu devo fazer". É isso que está acontecendo atualmente, né, é isso. É interessante. Obrigado, Ângela. As pessoas necessitam de respostas, respostas prontas e transferência de responsabilidade. Ah, foi o indivíduo que falou, eu fiz o que ele mandou, o que ele aconselhou. Depois se arrepende. Ou, então,
Vejam só, nós temos essa necessidade, tá? É uma necessidade de grupo, de sempre querer respostas rápidas. E o espiritismo, mais uma vez citando o budismo, nós não temos respostas para tudo. A vida não tem resposta. Por isso que eu acho um aspecto muito bonito do budismo e do espiritismo, que a vida pede presença, continuidade, ação, foco. É as coisas do dia a dia, é o comum, é o ordinário. E muita gente se revolta com isso. Quando a gente quer atingir algum ponto, a gente precisa ter essa constância, precisa ter essa disciplina, precisa ter o significado para continuar adiante. Isso é no meio econômico, no meio empresarial, em várias partes. Quando você quer atingir um ponto, um nível de excelência, você vai com crítica e com elogios. Isso não vai te abalar. Isso não vai mexer justamente no seu propósito. Quer dizer, esse é o melhor caminho. Com críticas ou com aplausos, com ou sem justamente reconhecimento, com ou sem validação, a gente vai continuar caminhando e caminha. Todos nós que estamos aqui, talvez já atingimos uma idade maioral aqui, nós caminhamos, passando por várias situações, achamos que apesar da aprovação dos outros, estamos aqui. Então, o que eu quero dizer e que o espiritismo e o budismo coloca, que o mais importante, gente, é que nós não temos respostas para muitos aspectos da nossa vida. A vida pede viver. Lembro de uma frase muito bonita do Emmanuel, através do Chico, que ele fala: quando se pensa muito na vida, a gente não acaba não vivendo. Tem muita resposta, tem muito questionamento, e fala muito, e questiona, e levanta dúvidas. Vamos viver um pouco mais. Eu lembro que os espíritos sempre falam nas reuniões mediúnicas que eu tive a oportunidade de frequentar durante 40 anos. Os mentores da casa sempre falando uma frase simples, que parece bem generalista, mas que resume muito o que nós estamos falando. Meu filho, tenha um pouco mais de fé e vamos adiante. Ter um pouco mais de fé. O que é essa fé? A gente poderia tirar aqui a tarde toda para falar o que é fé. Mas são conotações que os espíritos querem nos dar numa linguagem muito direta e simplória, o quão é importante a gente estar nos pés no chão e continuar vivendo. Nós não somos especiais, não temos respostas para tudo. A vida chama a viver, para crescer. É só assim que faz. Por mais que você queira realmente ajudar um aluno, se ele não te colocar ele na prova para mostrar os conhecimentos dele, ele não vai atingir o patamar que você, o professor ou o educador quer. Então é isso que a espiritualidade está nos querendo de nós, é que a gente possa prosseguir. E essa vontade de ter resposta para tudo ainda é um viés nosso tremendo. E, infelizmente, as religiões também acabam justamente influenciando de forma negativa. É porque as religiões, gente, muitas vezes, quando a gente não passa justamente pelo crivo da razão, como diz o espiritismo, quando a gente não amplia justamente a complexidade da vida, a gente quer encontrar respostas muito fáceis, simples, superficiais, para problemas muito complexos. Eu posso falar, eu sou espírita há quase 50 anos, e eu vejo que mesmo nós espíritas, muitas vezes queremos responder em poucas palavras, com chavões, situações muito graves, complexas, em que só espiritualismo, ou espiritualidade, ou mediunidade, ou obsessão, ou reencarnação em karma não explicam. Ah, mas a ciência também não explica, Carlos. Existem outras explicações, que não espirituais nem materiais. Há outras explicações. Mas qual? Não sabemos ainda. Há muitas coisas que o homem ignorava anos atrás, eu e você que está me ouvindo também. Então essa sede por resposta é porque a gente quer realmente uma vida de fast food. A gente quer tudo para ontem, muito rápido, é uma cultura nossa. Eu e você estamos realmente mergulhados neste mundo de resultados, de muito rápido. Mas é um cuidado que nós temos que ter, porque a gente quer tudo fast food. O que que é? É um alimento pronto, você come rápido e come realmente um não saudável, nem digere ele direito. Então, por isso que as pessoas, como a Ângela diz, elas querem mais respostas e menos reflexão. Elas querem mais o fast food pronto e menos vivência. Elas querem mais resposta e menos interação com outras pessoas. Porque amar dá trabalho. Ser amado é muito fácil, todo mundo quer, mas amar dá trabalho, gente. Como assim dá trabalho? Porque tem interação, existe expectativas, existe esperas, e ninguém quer passar por isso, sem nenhuma crítica. É por isso que existe os chamados bebê reborn, existe a necessidade de fazer coleções de plantinhas, de ter animais. Eu adoro pet, adoro plantinhas, porque estou falando que a gente tenta às vezes substituir os nossos desafios do dia a dia
por coisas que não falam, não interagem com nós humanamente, não criam em nós expectativas, não criam em nós ansiedade, comparações. É apenas uma reflexão, nenhuma crítica. Cada pessoa tem suas necessidades pessoais, muitas precisam até de uma terapia, precisam de acompanhamento psicológico, médico, e muitas querem substituir a interação humana. São pessoas muitas vezes disfuncionais, têm várias doenças neuropsiquiátricas e neurológicas, em que a pessoa pode ter esse tipo de comportamento, querendo substituir algo por uma interação social. Mas nós estamos falando coisas do dia a dia. Então essa necessidade de sempre querer dar respostas para tudo, ainda é algo muito disfuncional da nossa parte. Em que, como eu disse, eu posso dar realmente uma explicação de 5 minutos e resolver a sua vida, mas existem questões da sua vida que é mais do que racional. É como eu disse, emocional, afetiva, sentimental. Não adianta apenas saber, é necessário sentir. Então você fala: "Carlos, eu tenho um problema", eu falo para você, falo: "Faz isso, isso, assim". Poxa, mas eu tenho questões emocionais em relação a esse problema. As decisões são tomadas com base nas emoções e sentimentos. Não tem como ser 100% racional, já falamos sobre isso, quem nos acompanha desde as primeiras apresentações nossas. E a emoção, ela não nega a razão, não é isso como a gente vê muitas vezes de forma errada nas redes sociais. Razão e emoções não brigam, elas complementam uma outra, porque é para tomadas de decisão. É assim o animal e principalmente no ser humano, que tem os sentimentos. Ambas as emoções e sentimentos são ruins. Nós já falamos sobre as necessidades de equilibrarmos e termos a inteligência emocional e sabermos administrar isso, mas não tem como excluir emoções e sentimentos da nossa vida. Porque você seria justamente apenas uma máquina e não conseguiria ter respostas para situações muito complexas como nós temos. Graças a emoções e sentimentos, muitas vezes nós estamos onde estamos. Então, lembrando que emoções e sentimentos, elas se completam e falam com a nossa razão. Então, por mais que eu te dê uma explicação maravilhosa, 5, 10 minutos dos seus problemas, você vai falar: olha, não dá, porque tem outras questões emocionais minhas envolvidas. Então, por isso que a gente tem que tomar muito cuidado em querer dar simplesmente direto, sem até a pessoa pedir, uma opinião ou um roteiro de vida da pessoa. Renato, nosso tempo, 2 minutinhos? Então vou terminar esse final aqui. E ela diz aqui: "Sentir-se com direitos e qualidades em função de tempo", isso mesmo. E sentir-se com direitos e qualidades em função do tempo, da doutrina e da folha de serviços. Isso é muito comum, os espíritos falam muito sobre isso. Nosso tempo está terminando, a gente pode continuar isso da próxima vez, mas tem vários livros espíritas que surgiram na nossa biblioteca espírita, na bibliografia espírita, companheiros que participaram do movimento espírita e levantaram obras de caridade, que fizeram o bem material a todo custo e chegaram em condições emocionais muito ruins do outro lado. Aí explica, mas por quê? Ele fez a caridade, ele é um homem de caridade. É porque esqueceram de si mesmo, esqueceram de fazer o que estamos querendo fazer aqui. Cuidar do seu mundo emocional, dos seus da sua vida afetiva, da sua vida íntima, daquilo que tinha de fato significado, das situações mais do dia a dia. Muitas vezes as pessoas fizeram isso no sentido de ganhar o céu ou de fugir de si mesmo. Então a caridade ela é muito bem-vinda. Dar a sopa, dar o agasalho, isso precisa e a gente deve fazer isso. Nós temos a responsabilidade e o dever de fazer isso. Só que não pode ser uma fuga. É isso que o espiritismo vem dizer. Isso não pode ser justamente algo que a gente vai colocar na poupança para ter algo melhor do outro lado. Não. Por isso que a vida pede presença. Eu quero voltar ao assunto anterior. A gente não pode vir hoje já pensando somente em receber o amanhã. Lembro da palavra de Bezerra de Menezes através de Chico Xavier. O reino não é daqui, não obstante aqui ele começa. Podemos terminar? Então vamos agradecer ao Mestre Jesus, que possa levar, Senhor, a nossa palavra, a nossa energia para todos os lares que estão nos ouvindo. E pedindo, Senhor, que os nossos amigos espirituais, nossos mentores que estão agora conosco, adentrando este recinto, o recinto de cada um que estão ouvindo a gravação, possam receber o passe, a energia, os fluidos balsamizantes, curativos, para que se sintam fortalecidos física, mental, psiquicamente e espiritualmente.
Os nossos amigos espirituais sabem das nossas dores, dos nossos problemas, dos nossos desafios. Eles estão dizendo aos nossos ouvidos: eu sei o que você está passando. Nós estamos aqui. Jesus querido, nos abrace e nos fortaleça no nosso caminhar. Que assim seja, se assim será.